Familiar de adoração para ouvir a mensagem do Donnie Swagger. Irei ler os primeiros 7 versículos. Não irei pregar por muito tempo nesta manhã, só até eu falar tudo que eu vim aqui para falar. Começarei com o versículo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon e Benjamim, Dá e Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. E foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E eu quero ministrar nesta manhã, por alguns minutos, estes são os nomes. Estes são os nomes. Ele conhece o seu nome nesta manhã. Ele conhece o seu nome. Estes são os nomes. Abaixem suas cabeças. Pai, nós viemos a Ti no nome do Teu Filho Jesus e nós Te agradecemos pelo Teu Espírito que está nesta casa. Nós Te agradecemos nesta manhã por Tua graça e misericórdia e justiça que tem tocado neste mundo tão culpado. Eu te peço, Senhor, que a Tua unção venha fluir através de mim. Ajuda-me a pregar a Tua palavra que Tu falastes ao meu coração e unge as pessoas para receberem e entenderem a verdade da Tua palavra, que nós iremos pregar nesta manhã, os símbolos e a tipologia bíblica. Nós Te damos toda a honra e toda a glória e todos digam amém. Enquanto eu preparava esta mensagem, eu lembrei de todas as mensagens que eu já preguei no livro de Êxodo, nos últimos 3 a 4 anos. E eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que em todas as mensagens que eu tenho pregado no livro de Êxodo, nesses últimos 5 anos, eu começo com uma citação de alguém que eu acredito que seja um dos teólogos do Velho Testamento. E nesta manhã eu quero começar, e eu não quero ser repetitivo, mas eu não quero também tomar o seu tempo. George William fez uma introdução excelente. E para mim isso é profundamente maravilhoso. E será apropriável nesta manhã começarmos com o que ele disse. Ele disse que o assunto do livro de Gênesis é a história da perdição do homem. E em Êxodo é a história da redenção do homem. O título hebraico de Êxodo é Estes são os nomes. Isso que Êxodo significa, estes são os nomes. De acordo com o assunto do livro, porque a redenção é uma questão individual. Eu irei dar uma pausa aqui. Você não é salvo porque papai e mamãe são salvos. Não existe uma salvação corporativa. Há culto corporativo e há comunhão corporativa, mas não existe tal coisa como irmandade corporativa. Mesmo que eu tenha nascido em um lar cristão, com um pai e uma mãe de Deus, jovem gostaria de ter. Você percebeu que eu disse jovem? Eu tenho 64, mas eu me sinto como se eu tivesse 34. Eu sou jovem, até mesmo. Eu fui ensinado a dar graças. Eles viviam a palavra, eles não só falavam. Eles viviam o evangelho na minha frente. Mas com tudo isso, ter nascido em um lar cristão não me salvou. Eu precisei ter um encontro com Jesus Cristo. E eu sou muito feliz que quando eu era criança, eu disse sim para Jesus Cristo. Eu sou muito feliz que quando eu tinha 13 anos, na igreja Tabernáculo, com muita neve,
Não tinha muita neve, né? Mas quando você é de Louisiana, tudo é neve. Mas em uma terça-noite, Deus me batizou no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, em Brymore Tabernáculo. Eu nunca esqueci. Enquanto eu viver, eu nunca esquecerei. Eu tive que ter um encontro com Jesus Cristo. E você tem que ter um encontro com Jesus Cristo. Esposos, vocês não podem viver da consagração da sua esposa. Olá, nós precisamos de homens que se levantem e digam: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Está na hora dos homens das igrejas se levantarem e tomem a posição em seus lares como líderes espirituais. Isso não significa que você será o Deus da casa. Não significa isso. Mas nos olhos de Deus, o homem, em uma casa de fé, está sendo visto como o sacerdote daquele lar. É o dever do homem e é o dever do homem levar a família na direção correta. É o trabalho do homem em dizer: nós vamos para a igreja. É o trabalho do homem dizer: nós iremos orar antes de dormir. É o trabalho do homem dizer: nós iremos ler para os nossos filhos a história do Senhor e nós iremos orar com eles. Homens, parem de deixar a liderança espiritual da sua casa para a sua esposa, mas se levantem e façam o que Deus chamou você para fazer. A melhor coisa que você pode fazer para a sua casa é deixar seus filhos saberem que não importa o que eles acreditam ou pensam, enquanto eles estão debaixo do seu teto, eles irão para a igreja. Lembrei de algo engraçado. Quando as crianças eram bem mais jovens, a Jennifer é a mais velha, o Gabriel é o segundo e o Mateus é o terceiro. E eles são bem próximos em idade. O Gabriel e o Mateus é apenas 1 ano entre eles dois. E o Mateus, ele tem um QI de gênio. Ele literalmente tem. Ele faz testes. Ele era o tipo de menino que ele não tinha que estudar para fazer um teste ou uma prova e ele tirava nota máxima. E eu sabia que eu tinha conhecido o meu par quando ele me fez uma pergunta e eu não pude responder. Aí eu comecei a falar e tal. Aí ele olhou para mim e disse: o senhor não sabe, né? E eu fui pego pelo menino de 4 anos. E como você sabe, os jovens, quando eles chegam à idade da adolescência, 19 anos, né, eles são tipo loucos. As luzes estão acesas, mas ninguém está em casa. E eles não têm muito sentido. Aí eles pensam que eles são tudo. Aí eles pensam assim: ah, meu pai e minha mãe são tão sortudos porque eu estou em casa. Então eu vou colocá-los em linha. Aí um dia eu fui para o quarto do Mateus e a porta estava fechada. Aí eu abri a porta e entrei. Aí ele olhou para mim e disse: com licença? Aí eu disse: com licença o quê? O Senhor não bateu na porta. Aí eu disse: peraí, o quê? Ele disse: o Senhor não bateu na porta do meu quarto. E pediu permissão para entrar. E ele estava deitado na cama. Aí eu entrei, né? Cheguei perto da cama e antes dele piscar, eu peguei ele pela camisa. Puxei-o fora da cama. Arrastei até a porta. Fechei a porta, levantei ele e coloquei a cabeça dele na porta e disse: é esta porta aqui que você está se referindo? Eu não estava batendo nele, tá? Não me entenda errado. Ai, ele estava batendo nele. Não faça isso. Aí ele disse: sim. Aí eu disse: deixa eu lhe ajudar. Esta porta pertence a mim.
O carpete que está no chão pertence a mim. O papel higiênico no seu banheiro pertence a mim. A sua cama pertence a mim. O cobertor da sua cama pertence a mim. As roupas nesse closet pertencem a mim. Os sapatos nesse closet pertencem a mim. E o ar que você respira pertence a mim. E eu apenas te dou graça para respirá-lo. E eu disse, eu nunca tenho que bater na porta de nenhum quarto desta casa. Essa casa é minha. Eu disse, você aprendeu a lição? Você... Mas muitos homens têm fugido das suas responsabilidades. Ele disse aqui, redenção é individual. Em Êxodo nos ensina que essa redenção só pode ter efeito pelo sangue. O sangue do Cordeiro. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Não existe salvação sem o derramar do sangue inocente. Não existe salvação sem o sangue ser derramado. E graças a Deus que 2000 anos atrás, Jesus Cristo não era mais o tipo ou a sombra, mas ele se tornou o sacrifício. E ele era o Cordeiro de Deus, morto na cruz do Calvário. Ele era o Cordeiro Pascal no Egito, que tirou o povo do Egito e da prisão. E o que aquele cordeirinho representou? Jesus Cristo se tornou o sacrifício. E Êxodo 12 diz que quando eu vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não importa quantas vezes você caiu, quando eu ver o sangue, passarei por cima de vós. Não importa o que tenha acontecido na sua vida, quando eu ver o sangue, eu passarei por cima de vós. Não importa quantas vezes você errou, se você pediu perdão de Deus, quando eu ver o sangue, passarei por cima de vós. Ele não disse quando eu ver a sua educação, quando eu ver as suas obras, quando eu ver quanto você faz, quanto você faz, que tipo de carro você dirige, ou o que você está fazendo para os outros. Ele disse, quando eu ver o sangue, eu passarei por cima de vós. É uma promessa incondicional para quem quiser. E se você vier, é uma promessa incondicional que Ele salvará todas as pessoas que vierem e peçam por salvação. E o sangue ainda é a nossa força. Tudo que nós precisamos é encontrado no sangue. Sua salvação é por causa do sangue. A sua cura vem através do sangue. O batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas vem através do sangue. A justificação vem através do sangue. A santificação vem através do sangue. Alegria, paz, amor, tudo que nós precisamos para viver nesta terra e ter comunhão com o homem e ter comunhão com Deus é encontrado no sangue de Jesus Cristo. E quando eu ver o sangue, nós não sabemos, como igreja, nós nos tornamos leigos ao sangue. Nós oferecemos tudo no mundo, mas só existe um ingrediente que pode limpar o pecador, que é o sangue de Jesus. Só existe um ingrediente para curar o corpo físico: o sangue de Jesus Cristo. Só existe uma coisa que Satanás tem medo: o sangue de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Não importa quantas ovelhas foram oferecidas em Israel, porque aquelas ovelhas não poderiam tirar o pecado, só poderiam cobrir. Mas quando Jesus morreu naquela cruz 2000 anos atrás, somente uma gota do seu sangue precioso lavou todo o pecado e toda a mancha do coração do ser humano e trouxe cura, aleluia. E nós iremos cantar o sangue, nós iremos pregar o sangue, nós iremos testificar sobre o sangue e falar do sangue.
E se você não gosta, tá aí a porta. Nós somos uma igreja que fala sobre o sangue. Nós somos uma igreja do sangue. Nós somos uma igreja que prega sobre o sangue. Eu não estou interessado em cafezinho, não estou interessado na sua educação, mas quando eu ver o sangue, nós não iremos parar de pregar sobre o sangue. O sangue atinge a montanha mais alta e flui para o vale mais baixo. Existe uma fonte cheia de sangue que vem das veias de Emanuel. Os pecadores mergulham nesta fonte e seus pecados são perdoados e todas as suas culpas são perdoadas. Esperem aí um momento. Eu tenho que encontrar aqui, deixa eu ver. Espera aí, deixa eu achar. O que você vai fazer? Eu vou já liderar o louvor. Achei, peraí. Naquela colina, a tristeza do Calvário, onde os pecados foram pagos e raios de esperança para o amanhã, através do nosso caminho foram colocados. Eu vejo uma corrente carmesim de sangue. Ele flui do Calvário. Suas ondas que alcançam o trono de Deus está varrendo sobre mim. Eu amo este verso. Quando melancolia e tristeza sussurram, você pecou, não adianta orar. Eu olho para Jesus e Ele diz para eu dizer, eu vejo uma corrente carmesim de sangue que flui do Calvário. Suas ondas que alcançam o trono de Deus está varrendo sobre mim. O sangue. Acorde todos os dias pela manhã e diga para Satanás, eu sou coberto pelo sangue. Todos os dias pela manhã, diga, Satanás, quando você estiver secando seus cabelos, isso é, se você tiver cabelos, né? Ou se você estiver tirando a barba, diga, Satanás, eu sou coberto pelo sangue. Eu sou coberto pelo sangue. Eu sou coberto pelo sangue. William disse que o livro começa com Israel como escravos sem esperança no poder do inimigo, preparados para a destruição. Mas encerra Israel redimido e ricos e livres. Eu tenho que repetir. Eles foram redimidos e foram enriquecidos e eles foram libertos. Isso é salvação. O método dessa libertação era a morte de um cordeiro pascal. E Êxodo 4 nos ensina que aonde não tem sangue, o sangue de Jesus, não existe salvação. Se você vai para uma igreja que não ensina e prega o sangue, você não está indo para uma igreja. E se você vai para uma igreja que despreza o sangue, você não está indo para a igreja. Você precisa sair desta igreja e encontrar uma igreja que ainda pregue o sangue. E se você ainda não encontrou uma igreja, ligue a SBN, porque eu tenho uma notícia para você, que a igreja não é um prédio, nós somos a igreja. Você pode ter um culto sozinho, aleluia. No versículo 1 diz, estes são os nomes. Aqui são dados os nomes de todos os filhos de Jacó que foram para o Egito no tempo da fome. E José já tinha falecido, nós não vamos falar da vida dele hoje, mas se o Senhor continuar a guiar-me a este assunto, eu irei continuar estas mensagens no livro de Êxodo. E eu quero que você perceba que neste texto, ele não disse os seus filhos. Ele especificamente falou os seus nomes. Ele identificou cada um deles.
Porque eles eram importantes. E eu tenho uma novidade para você. Você é importante. Você ouviu o que eu disse? Você é importante no reino de Deus. Quando você olha para os nomes, os 12 filhos de Jacó, existe uma tremenda lição espiritual que nós podemos aprender. Na antiga aliança, você vai ver que muitos nomes foram dados. E quando você estuda, eles mostram cada pessoa pelo seu nome nas suas verdades bíblicas. E eu quero falar um pouco desses 12 filhos, principalmente José. Rubens significa ver um filho. Isso representa o filho que nasceu ao mundo. Eu vou parar aqui. Ver um filho não significa que tem um preconceito de gênero. Ele está apenas usando um termo que abrange todos. Simeão significa ouvir. Quando um filho está mais velho, ele tem que ouvir o evangelho. Levi significa juntar-se. Um filho nasceu, ouve o evangelho e junta-se a Cristo. Judá significa louvor. Um filho nasce, ouve o evangelho, junta-se a Deus e começa a louvar ao Senhor. Você deve louvar. Cada um de nós deveríamos ser Judá no reino espiritual. O que você quer dizer com isso? Os nossos lábios deveriam ser cheios de louvores a Deus e a sua palavra. E você que está nos assistindo, eu vejo nos pedidos de oração, na maratona bíblica e na maratona, eu estou com depressão, eu estou passando por tribulação. Eu vou te dizer uma coisa, a tua vitória está na sua boca. Em vez de falar do seu problema, comece a louvar ao Senhor. Você não está louvando a Deus pelo seu problema, mas você está louvando a Deus porque além do seu problema você é salvo, você é filho de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida e Deus tem construído uma casa para você e um dia você vai ocupá-la. Mas você louva, maior Deus se torna e seu problema se torna menor. Quando você fala do seu problema constantemente, a luz está em você e no seu problema. Mas quando você começa a falar de Jesus, você está colocando a luz naquele que pode mudar a sua situação. Isacar significa recompensa. Um filho nasceu, ouve o evangelho, une-se com Cristo e começa a louvar a Deus. E o Senhor dá a ele a recompensa da eternidade. Este corpo vai morrer um dia, mas a alma e o espírito são eternos. E se essa alma e espírito é coberta pelo sangue do Cordeiro, nós iremos estar com Jesus Cristo e todos os outros santos. Alguém tem que celebrar. Você tem uma recompensa eterna. Nada pode separar você do amor de Deus e nada pode te separar da recompensa, somente você mesmo. Em começar a se desviar e colocar a sua fé em outra coisa. Não perca a sua fé. A fé em Cristo e Ele crucificado, ressuscitado e entendendo que tudo vem através do Calvário. Zebulon significa habitação. Um filho nasceu, ouve o evangelho, junta-se a Cristo, louva ao Senhor e tem recompensa e agora ele habitará com o Senhor para sempre. Alguém tem que celebrar. Olha aí, gente, vamos lá. Habitar, habitar, habitar. Aonde é que você mora? Eu moro com Jesus, eu habito com Jesus. Mas espera aí, você ainda está nessa terra? Isso aí vai mudar em breve. Quando a trombeta de Deus soar, eu irei para a minha habitação verdadeira, aleluia. Dan significa julgamento. Jesus Cristo pagou o nosso julgamento.
que todos nós merecemos. Nenhum de nós merecemos a bondade de Deus. Nenhum de nós merecemos a salvação. Nenhum de nós merecemos as bênçãos de Deus. Mas porque Deus é amor, Ele fez um lugar para nós no seu reino. Alguém tem que celebrar. Você não merece, mas eu irei enviar o meu filho. Ele irá morrer e expiar os pecados. E tudo que virá, aleluia, e tudo que virá, eu tomarei para mim o julgamento na cruz do Calvário que nós merecemos. Mas se nós estamos em Cristo, não estaremos no juízo do grande trono branco. Mas nós poderemos estar no tribunal de Cristo para receber o nosso galardão. Naftali significa lutar. Jesus Cristo tem lutado contra os poderes das trevas. Tudo por nós. E Ele destruiu Satanás. Ele o destruiu na cruz do Calvário. Gade tem um sentido duplo, significa tropa e boa fortuna. Jesus Cristo é a tropa que já lutou a nosso favor e tem trazido boa fortuna. Você tem boa fortuna nesta manhã. Você não sabe o que eu estou passando. Você tem um carro, não tem? Você tem sapatos nos seus pés, não tem? Eu posso ver que tem muitas pessoas aqui que não têm passado fome. Você não está aqui nu, mas você está vestido. Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Ele tem nos dado recompensa. Isso são coisas materiais, mas a verdadeira recompensa, agora nós podemos dizer que nós somos filhos e filhas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e eu posso dizer que eu sou amigo de Deus. Aleluia! Aser significa alegre. Jesus nos faz feliz. Você ouviu o que eu disse? Jesus. Eu não estou ignorando que nós temos problemas. Eu não estou ignorando que muitas vezes nós choramos. Eu não estou ignorando que muitas vezes nós temos tribulações. Mas como filho de Deus, você pode estar feliz em todas as situações. Nas suas tribulações, e eu vou provar para você aqui durante algumas semanas, na vida de José. Você vai ver que não importa a sua situação, você pode encontrar alegria. José significa adicionar. Jesus Cristo tem adicionado todos os crentes ao reino. Não existe a segunda classe de crentes. Todos nós somos da primeira classe. E não existe um quarto ou uma habitação subsidiada pelo governo no céu. Todos nós iremos ter uma casa, alguém tem que celebrar, construída pelo Senhor. Benjamim significa o filho da mão direita. Jesus Cristo é o filho da mão direita e está sentado à direita do Pai nos lugares celestiais, e um dia, muito em breve, todos os santos de todo o mundo irá estar com Ele, e todos nós iremos nos ajoelhar diante do Rei e dizer: Santo, Santo, Santo ao Deus poderoso, aleluia. E então esses nomes que nós podemos ver a bondade de Deus. Nesses nomes nós podemos ver o que Ele tem providenciado para nós. E o Senhor quer que você, assim como Ele conhecia os seus nomes, Ele conhece o seu. Ele conhece o seu nome. Ele conhece cada problema que você está passando. Ele conhece cada tribulação. Ele conhece que alguns de vocês que estão assistindo têm um mal muito grande na sua família. Ele conhece. E alguns de vocês, já por alguns dias,
você tem deitado sua cabeça no travesseiro e lágrimas têm escorrido no seu rosto porque você está com tantos problemas. E Satanás tem te falado: você não é importante. Você não é importante. Ele tem coisas melhores para cuidar. Não existe nada mais importante que uma alma. Ele te conhece. Ele conhece o teu nome. Nós iremos falar mais depois sobre este assunto, alguns capítulos a mais. Mas Deus falou para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi as tristezas, eu conheço os seus problemas e eu vim libertá-los. Então tem um dia de libertação que está chegando, a sua cura vai vir, a sua bênção vai vir. Eu não posso dizer o dia e a hora, mas eu sei de uma coisa: linha após linha, preceitos após preceitos, um pouco aqui, um pouco ali. É assim que Deus trabalha. E o que você precisa, segure. Não pare de acreditar. Não pare de confessar. Não pare de louvar. Ele conhece o seu nome e Ele sabe o que você precisa. Aleluia. Em João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. Na próxima vez que alguém vier para você e dizer: ei, cara, você sabe quem eu conheço? Deixe ele lhe dizer. Aí você diz: sabe quem eu conheço? Eu conheço Jesus Cristo. Eu conheço o Rei dos Reis. Eu conheço o Salvador, o Protetor. Outro dia, alguns dias atrás, eu corro e caminho 1 hora por dia. Eu tenho um alvo de caminhar 10.000 passos por dia e queimar 650 calorias. E eu faço isso para manter a minha coluna sadia. E eu podia correr 1 hora por dia, agora eu não posso. Então eu faço uma combinação de andar 5 minutos, 15 minutos eu corro. E tem dias que eu passo de 1 hora. E isso ajuda você com o seu corpo. E você queima calorias. Mas você tem que ter cuidado com o que você come. E eu estava dirigindo aqui no Perkins. E ali estava. Eu sei que Satanás fez isso. Eu sei que foi Satanás. No lado direito tem uma das melhores padarias na cidade de Baton Rouge. E eu não queria ir lá, mas um espírito entrou no meu carro. Um espírito fez eu dobrar. O espírito abriu a porta, me levou lá para dentro daquela padaria. Aí eu entrei. Eles tinham ali na mostra daqueles bolos pequenininhos, dessa altura aqui. E não me importo muito com bolo, mas eu gosto do recheio. Me dê um pouquinho de bolo, mas me dê mais recheios. Eu amo recheios. Aí eu entrei e eu caí. Caí em tentação. Eu comprei, fui para casa, comi em 5 minutos. Eram pequenos. Mas eu comi bem rápido porque era bom, viu? Quando entrei na padaria, tinham 2 jovens. Uma olhou para mim e disse: você é um ator. Você está nos filmes, não é mesmo? Eu disse: não, não estou. Eu vi você na TV. Você não faz um programa de televisão? Eu disse: bem, de uma maneira sim. Ela disse: eu já vi você na TV. Finalmente eu disse: moça, eu sou ministro do Evangelho. Aí ela ficou admirada. Você já assistiu à rede Som Life de televisão? E isso significa que ela teve que pensar
né, para reconhecer o rosto. Então, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que a SBN está alcançando muitas pessoas. Ele conhece você. Ele vai te ajudar. Músicos e cantores podem voltar. Foram 70 almas. Ele não disse 60, 90. Ele não disse quase 70. Ele disse 70 almas. Foram trazidas para a terra do Egito. É isso que você tem que entender. 70 almas. Isso não é nada, numericamente. Nada. Certas igrejas pentecostais na América têm aproximadamente 60 membros. Tem igrejas, tem mega igrejas também ao redor do mundo. Uma igreja aproximadamente de 60, 57 membros. E quando você passa na frente de uma igreja de 50 pessoas, eles são insignificantes. 70 pessoas vieram para o Egito no meio de milhões de pessoas. Mas existe uma razão. Por que Deus foi tão específico em falar deste número 70? Desses 70, veio uma grande nação. Mediante a libertação da prisão egípcia, foram entre 2 a 3 milhões de pessoas. De 70, nós não sabemos exatamente, mas nós sabemos que foram 2 ou 3 milhões de pessoas. De 70 a 2 ou 3 milhões de pessoas, aleluia! E dessas pessoas que saíram do Egito, deles, Deus trouxe para o mundo a Bíblia, a palavra do Deus vivo. Dessas pessoas que começaram com 70, Deus levantou uma grande nação. E do seu ventre veio o Messias. Mas o que você quer me dizer? Eu quero te dizer para você não desprezar as coisas pequenas. Tudo que Deus faz começa pequeno, mas termina grande. Alguém tem que celebrar. Aqui, Zacarias 4:10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Eu vou usar aqui vocês. Quantos de vocês já andaram ou dirigiram aqui no campus da igreja? Toda essa propriedade aqui, todos esses prédios. Não era assim, viu? Nós começamos, meu pai começou em 1960, ele era evangelista. Nós morávamos em Wizard, Louisiana. Faz de Ferry Day igual Nova York. Olá! Eu lembro, 6 anos de idade, a escola tinha começado. Eu tinha terminado a minha 2ª semana de escola e meus pais disseram, nós iremos nos mudar para Baton Rouge. Meu avô era um pastor em Wizard e ele sentiu do Senhor mudar para Baton Rouge porque a cidade capital naquele tempo só tinha uma Assembleia de Deus na cidade. Então ele foi para o norte de Baton Rouge. E eu até lembro o nome da rua, que era Clay Cut. E quantos de vocês aqui lembram o Belmont Village? Lembram? Isso, muitos de vocês não, né? Mas era bem longe. Então, quando nós nos mudamos e abrimos aquela igreja, foi quando o Senhor falou para o meu pai parar de trabalhar e ir para o ministério tempo integral. Então eu tive que sair da escola e minha mãe seria minha professora. E eu não fiquei muito feliz, porque a mamãe era bem dura. E eu lembro uma vez, eu era criança, eu tinha o hábito de pegar a tesoura e cortar meu próprio cabelo. Lógico, eu não podia cortar, né? Então imagina como ficava, gente.
Aí teve um dia que a minha mãe cansou e disse: você não vai mais fazer isso. Eu vou pegar uma vara e vou te bater. E nós iremos ter uma conversa com Jesus. Então, a tentação, né? Foi algumas semanas depois, eu peguei a tesoura e cortei de novo. Ficou horrível, gente. Isso aí só é uma piadinha, tá? Aí ela viu o meu cabelo. E ela disse: me espera aí. Aí, olha, eu pude ver ela pegar a vara, gente. Ela entrou e eu disse: se você quiser me bater, você vai ter que me pegar. Aí eu corri, fui pela porta de trás, corri lá para fora. Eu não sabia que o fim do quintal era perto do mato. E não tinha mais nenhum lugar para eu correr. Aí eu fiquei lá no mato por horas. Porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu teria que entrar. Então, quando eu fiquei com fome, eu entrei na casa. E quando eu entrei, a minha mãe, pá, me bateu. Eu nunca mais cortei o meu cabelo. E ela era minha professora. E nós viajávamos. E as reuniões não eram muitas. Principalmente de um evangelista de Wizard. E no começo nós íamos para igrejas bem pequenas. Bem pequenas. E a minha mãe me ensinava durante o dia e à noite nós íamos para a igreja. E naquele tempo nós tínhamos avivamentos de 2 semanas. E se fosse 2 semanas você ia para a igreja todas as noites. Mas Deus começou a mover nessas pequenas igrejas. E as pessoas começaram a ouvir e vir. E começamos a ir para igrejas maiores. Aí meu pai se tornou o preletor número 1 para os retiros de verão de todos os distritos da Assembleia de Deus. Eu acredito que eles não fazem mais isso, mas naquele tempo todos os distritos tinham um retiro de 10 dias durante o verão. E eles se reuniam e faziam uma conferência. E meu pai começou a ser convidado para Illinois, Texas, por 11 anos. Ele foi para o Texas e muitas reuniões. E isso era uma honra. E em 1969... começou em 68, Deus começou a falar com meu pai para entrar na rádio. E lógico, a minha mãe e meu pai, eles conversavam sobre tudo. E nenhuma decisão era feita sem eles conversarem, até mesmo hoje. Quando nós temos que mudar algo, nós sentamos, eu, Gabriel, minha mãe e meu pai. Nós conversamos porque nós queremos estar em acordo. E eu lembro um dia, morávamos no Terry Boulevard, e eles estavam conversando sobre entrar na estação de rádio. Eu já contei essa história, mas eu estou contando novamente para aqueles que não estavam aqui e você que está nos assistindo. E na minha mente de adolescente, eu pensei: quem quer ouvir meu pai por 15 minutos? Quem no mundo? Aí, e começamos as conferências, aí tivemos que construir uma sala em nossa casa e ele não sabia nem qual os equipamentos necessários. Alguém teve que ajudá-lo, mostrá-lo. Eu não vou entrar em detalhes sobre tudo isso, mas você tem que ter o que dizer. E começou em 3 estações e a batalha começou. A batalha foi difícil. Ninguém estava escrevendo, ninguém estava apoiando. E você tem que entender, eu acredito que as 3 estações custavam $600 por mês.
Eu acho 1.000, não sei. Mas para um evangelista isso era muito alto. E meu pai tomou uma decisão de cancelar. Eu vou cancelar. E a minha mãe disse, não, você não vai. Deus falou para você fazer e você não vai cancelar. E meu pai disse, sim, eu vou. Eu não posso pagar. E ele escreveu uma carta para as 3 estações e foi para uma reunião. E foi dito para nós que a primeira estação que recebeu a carta, ele interrompeu o programa e disse, senhoras e senhores, eu recebi uma carta do irmão Jimmy Swaggart. E ele leu a carta, ele disse, eu não conheço esse homem, tem algo nele diferente, tem um toque de Deus em sua vida. E eu não acredito que é da vontade de Deus que ele saia do programa. E eu digo para cada um de vocês que está assistindo, escreva, mande uma oferta e o programa dele irá continuar, se ele puder pagar ou não. E quando a segunda estação recebeu a carta, fez a mesma coisa. E depois de 3, 4 dias, minha mãe ligou para meu pai e disse, você não vai acreditar, alguém bateu na nossa porta e estava ali um carteiro com uma sacola de cartas. Muitas cartas. Aí minha mãe olhou e disse, o quê? Você deve estar com o endereço errado. Ele disse, não, todas as cartas estão direcionadas a você. Aí ele abriu, mostrou para ela. Ela começou a abrir aquelas cartas. Irmão Swaggart, está aqui um cheque. Irmão Swaggart, não saia do ar. Irmão Swaggart, nós estamos aprendendo com o Senhor. Irmão Swaggart, não pare. E a minha mãe começou a celebrar. Eu estava lá, eu vi. Eu estava na casa e a minha mãe pegou o telefone, ligou para o meu pai e disse, nós não iremos sair do ar, nós apenas começamos. E nós começamos com 3 estações e a conferência começou a crescer para 650 estações e foi o programa número 1 no mundo. Nós começamos na televisão em 1971. E nós não sabíamos o que estávamos fazendo, mas Deus abençoou. E agora nós temos a rede Som Life de televisão que vai em todo o mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana. A nossa casa foi o nosso primeiro escritório. Nós tivemos que construir uma sala para um pequeno escritório. E nós tínhamos tudo muito pequeno, começamos a contratar as pessoas. As igrejas começaram a ficar pequenas e as pessoas começaram a vir, principalmente os católicos. Irmão Swaggart, o Senhor veio para a nossa cidade, mas o Senhor estava naquela igreja. Mas se o Senhor puder ir para um local neutro, nós poderíamos ir para a conferência. E eu lembro da última conferência que nós tivemos na Assembleia de Deus em Springfield, Missouri. E Deus falou com meu pai, saia. Porque tem muitos que não vão poder ir para uma igreja, mas eles vão poder ir para um auditório. Aí nós começamos a alugar auditórios. E os presbiterianos começaram a vir, católicos, luteranos. E eles vieram e foram batizados no Espírito Santo, aleluia. Aí o Senhor disse, grave os programas de 30 minutos. Foi gravado no WLAC, no Tennessee, o mesmo lugar que faz. Iha! Estavam sendo gravados todos os homens que trabalhavam conosco, todos os diretores. E a única coisa que eu lembro do Rihó é tristeza, agonia está sobre mim, depressão, miserável. Se não fosse por falta de sorte, eu não teria sorte. Tristeza está sobre mim. Muitos de vocês fazem isso em vez de cantar. Que amigo eu tenho em Jesus. E o Senhor disse, não, parem tudo. Comecem a gravar as cruzadas. Não sabíamos o que fazer, mas Deus nos mostrou. Aí ele disse, não quero mais 30 minutos, mais 1 hora de programa. Naquele tempo só tinha 3 ministérios
que estavam na televisão por 30 minutos. Aí nós fomos por 1 hora e eles ligaram para nós e disseram: não, vocês não podem fazer isso, é muito caro, vocês não irão conseguir. Aí meu pai é muito gracioso, mas quando ele sabe que Deus disse algo para ele, não importa o que você diz, entra em um ouvido e sai pelo outro. Aí ele disse: obrigado pela ligação. Aí nós estendemos por 1 hora e começou a explodir. Em vez de 2.000, em vez de 3.000, nós tínhamos que encontrar prédios que comportavam 10.000 pessoas. Aí fomos para Madison Square Garden de 22.000 pessoas e estava lotado todos os cultos. E eu posso lembrar os repórteres perto de nós, antes do culto da sexta-feira, e o Grateful Dead estava lá por 3 dias. Mas bem, né? O mundo é tão estúpido, né? Muito negativo. Muito mesmo. Me dê um tempo, gente. E eu lembro das palavras, ele disse: eu estou aqui no Madison Square Garden. Em 10 minutos, o culto começará com o reverendo Jimmy Swaggart. E ele disse: o Grateful Dead estava aqui, fizeram 3 shows, mas não lotaram Madison Garden. E muitos lugares estavam vazios, mas nesta noite não temos lugares vazios no Madison Garden. Aleluia! 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 Aí ele disse: eu quero que você comece a passar os programas ao redor do mundo, e traduzido em espanhol, português, italiano. E eu estava com um dos tradutores italiano alguns dias atrás, e várias outras línguas que eu nem lembro. Aí o Senhor disse: leve as cruzadas para outros países. Tivemos 50, 80, e um dos estádios maiores que tivemos foi em São Paulo, no Maracanã, que comporta 200.000 pessoas e estava lotado todos os cultos. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer não despreze o dia das coisas pequenas. Começou em um quartinho e olha o que nós temos hoje. Olha o que o Senhor fez. Fiquem de pé, eu tenho que parar. E diz aqui diz que frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente. Isso, frutífero, significa florescer abundantemente, trazer abundância, multiplicar, crescer, fazer grande, mais e mais. E a palavra wax no hebraico significa poderoso, ser forte. Forte. É isso que o Senhor quer fazer para você. Ele quer que você seja frutífero. Ele quer que você tenha abundância. Ele quer multiplicar o que você tem agora. Ele quer que você seja poderoso. Quando eu digo poderoso, eu não estou falando poderoso terreno, poderoso no reino de Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa manhã, eu não sei o problema, mas eu sei que Deus conhece o seu nome. Este é o louvor. Este aí é o louvor. Toque aí. E eu quero que você saia de onde você está. Qual seja a sua necessidade, não precisa contar para mim, mas você vai contar para Deus. O que seja a sua necessidade, Ele conhece o seu nome. Vem agora, vem agora. Sim, Ele conhece. Venha. Venha, vem agora. Venha. Cante mais uma vez esse verso. Oh, aleluia, venha, venha. Ele conta. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor.
Ele controla tudo. Venha, cante conosco. Tudo que fazemos, que essa seja a sua oração nesta manhã. Porque Ele conhece o teu nome. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar por você e você que está nos assistindo, ouvindo. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o que você precisa. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo. Não somente aqui no santuário, mas aqueles que estão assistindo e ouvindo através da SBN. Tem uma necessidade, Senhor, tem um problema, uma situação. Satanás tem mentido para você que você não é importante, você é insignificante, que Deus não se preocupa com você. Mas a tua palavra diz, Senhor, que tu conhece tudo sobre nós e você só tem o bem para cada um de nós. E nesta manhã nós clamamos o nome acima de todo nome, Jesus Cristo. E nós declaramos vida, nós declaramos saúde, nós declaramos bênçãos, paz em sua mente, paz na sua alma para cada pessoa que está aqui no santuário e que estão assistindo. Senhor, tu és capaz e nós declaramos em nome de Jesus Cristo. Cante novamente. He knows my name.